Ok, pessoal? Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Dando continuidade ao nosso estudo da filosofia contemporânea, hoje nós vamos falar de um filósofo político italiano que viveu no século XIX, entre 1805 e 1872, e que defendia o nacionalismo. O que é o nacionalismo? Vocês sabem? O nacionalismo é um movimento político que defende o amor à pátria, ao seu próprio país, à sua própria nação. Esse movimento surge no final do século XVIII e vai dominar o século XIX e vai acabar inspirando vários eventos históricos, como, por exemplo, a unificação tanto da Itália quanto da Alemanha, dois países que ainda não existiam enquanto países, apesar de que, para os nacionalistas, já existiam enquanto nação, porque uma nação é uma sociedade, é um povo que compartilha alguns elementos comuns. Quais são os elementos comuns que uma nação, ou os indivíduos de uma nação compartilham? Uma cultura, uma língua, uma história. Então, são alguns aspectos que o povo, um grupo de indivíduos compartilha, isso faz deles uma nação. Então, esse movimento nacionalista acabou inspirando não só as unificações italiana, como também a unificação da Alemanha, mas vários movimentos políticos vai influenciar na Primeira Guerra Mundial, vai influenciar também as independências na América, como a independência do Brasil, que acontece em 1822. Só que o Brasil vai demorar a se atentar para esse conceito, para a formação dessa ideia de nação. Isso vai acontecer aqui no Brasil mais depois da proclamação da República. No Brasil Império a gente ainda estava muito ligado a Portugal. Inclusive quem governava o Brasil na época do Brasil Imperial, de 1822 a 1889, era um herdeiro do trono português. Dom Pedro I e Dom Pedro II faziam parte da dinastia dos Bragança, que era uma dinastia que também governava ainda Portugal. Então ele vai dizer o seguinte: não diga eu, mas nós. Então José Mazzini era contra o individualismo, defensor do coletivismo. O indivíduo deve estar submetido à coletividade, porque a coletividade é mais importante do que o indivíduo. Sem coletividade não há indivíduo nessa perspectiva. Para o indivíduo nascer é necessário pelo menos duas pessoas. E para o indivíduo se tornar um ser humano, é necessário que ele viva numa comunidade. É essa comunidade que o humaniza, essa comunidade que vai fazer com que vai transmitir para ele a história comum, vai transmitir para ele a língua, vai transmitir para ele a cultura e vai colaborar com a formação da própria identidade desse indivíduo. Então não há indivíduo sem coletividade nessa perspectiva, né? O indivíduo, então, não é mais importante, como queriam os liberais, os individualistas, do que o coletivo. O coletivo é o mais importante. Ele vai falar de direitos e deveres e vai destacar principalmente a importância dos deveres. Antes dos direitos individuais, é necessário que o indivíduo tenha deveres para com o grupo, para com a sociedade. Ele vai defender o nacionalismo e a unidade de um povo em torno de um Estado-nação. Ele é um defensor da democracia e da república contra a monarquia, contra o governo concentrado nas mãos de um só, contra o absolutismo político, onde o poder absoluto se concentrava nas mãos dos reis, dos imperadores. Ele era defensor também da moralidade da política, ou seja, da ética, do comportamento correto na política. Ele era um crítico da corrupção política. E segundo ele, a corrupção política acontece por conta do individualismo. Quando os indivíduos só pensam em si mesmos, eles agem de forma egoísta, não pensando na sociedade, e aí se corrompem e corrompem a sociedade. Então o individualismo ele é prejudicial para uma sociedade. Por isso, o indivíduo tem que estar submetido ao grupo. Ele é um defensor do internacionalismo, apesar de nacionalista, ele defendia a solidariedade entre os países,
para que assim os países pudessem, preservando a sua identidade cultural, cada um deles, produzir um mundo cada vez mais livre, um mundo cada vez mais capaz de produzir o melhor para a sociedade e para os indivíduos. Ele defendia uma educação e uma formação cívica, segundo ele, todos os indivíduos devem ser educados, ter acesso à educação, ao conhecimento, e uma formação cívica no sentido de se sentirem partes de uma nação e com deveres para com essa nação. Porque é essa nação quem deu a esses indivíduos a oportunidade de existir. E aí tem essa relação entre o indivíduo e o Estado, da perspectiva do Mazzini, né? Para ele, o indivíduo deve se submeter ao Estado. Deve-se preservar os direitos individuais? Sim, desde que esses direitos individuais não prejudiquem a sociedade, não prejudiquem o Estado. Né? O Estado e a sociedade, o grupo, o coletivo é mais importante que os indivíduos, na perspectiva do Mazzini. Então tudo isso começa em 1789, com a Revolução Francesa, né? Depois da Revolução Francesa, nós temos a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ele vai criticar essa perspectiva que só foca nos direitos. Para ele, é importante focar primeiro nos deveres do indivíduo para com a sociedade, para que depois os direitos do indivíduo possam existir de forma saudável. Então, essas declarações de direitos já vinham acontecendo desde a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa. Desde o século XVII, na Inglaterra, nós já temos a Bill of Rights, a Carta de Direitos inglesa, que já vai garantir aí os direitos dos indivíduos, já é um primeiro esboço. Depois nós temos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, e junto com ela a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição norte-americana, ali a partir de 1776, quando os Estados Unidos conseguem a sua revolução, a Revolução Norte-Americana e a sua independência. Depois, a Revolução Francesa vai ser o coroamento dessa luta moderna por direitos, pelos direitos individuais, pelo direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à liberdade de expressão, a liberdade de religião, a liberdade econômica, o direito à liberdade também política, de poder escolher os seus próprios representantes políticos. Depois, em 1793, ainda no século XVIII, o filósofo alemão, o Johann Gottfried von Herder, ele defende a importância da nação e ele começa os movimentos nacionalistas. Depois vai inspirar também o José Mazzini. Em 1859, já no século XIX, na obra Um Ensaio sobre a Liberdade, John Stuart Mill defende os direitos do indivíduo. Esses direitos do indivíduo aí que o Mazzini vai dizer que é meio complicado, é meio problemático. Primeiro, o indivíduo tem que ter deveres para com a sociedade que deu para ele a oportunidade de existir. Depois que vem os direitos. Então o dever vem sempre primeiro, vem sempre antes dos direitos, na perspectiva do Mazzini, né? Em 1861, não, em 71, né? Em 1771 acontece a unificação da Itália. A Itália era, até o século XIX, dividido num monte de reinos e províncias, não era algo unificado, não tinha essa ideia de nação, de país italiano. Eram povos que tinham uma história em comum, tinham uma língua em comum, tinham uma cultura em comum, mas estava dividido ali à mercê de outros estados. Maquiavel já falava, já defendia a unificação da Itália no século XVI. Para Maquiavel, a Itália só seria uma grande nação, um grande país, uma localidade poderosa, capaz de competir com Portugal na época, com Espanha, com Inglaterra, com França, se ela fizesse a sua unificação. Isso no século XVI. Ela só vai conseguir fazer no século XIX, 3 séculos depois. O Maquiavel já era um profeta. Vai ser a unificação italiana que vai conseguir fazer a Império Italiano, a Itália se tornar uma potência mundial. Porque antes, quando ela estava dividida, estava fragmentada e não conseguia ter grande destaque. No século XIX, a nação mais poderosa do mundo era qual? Vocês lembram? Alguém lembra aí? Quem que era a nação mais poderosa do mundo no século XIX? Uma potência mundial no século XIX. A segunda mais poderosa? França.
As duas maiores potências mundiais do século XIX eram Inglaterra e França. E vão perder essa hegemonia só depois do fim da Primeira Guerra Mundial, que aí começa a despontar os Estados Unidos como uma potência do planeta, né? Em 1950, os movimentos nacionalistas crescem por todo o mundo, conforme as colônias obtêm independência. Aí nós temos a independência, né, dos países africanos, o processo de independência dos países africanos, mas no século XIX já acontecia isso aqui na América, né? Esses movimentos nacionalistas vão inspirar essa independência, mas inspiram também os países a entrar na Primeira Guerra Mundial. Inspiram, por exemplo, Hitler e Mussolini, também o nacionalismo. Por isso, alguns autores dizem que o nacionalismo, esse amor à pátria, é o último refúgio dos canalhas. Por quê? Muitos, em nome do amor à pátria, né, pregam ditaduras, governos tirânicos, governos e estados extremamente inchados e incapazes de alguma forma, suprimir os direitos e as liberdades individuais. Tem um controle quase total sobre a vida dos indivíduos. Em 1957, o Tratado de Roma, assinado por 6 nações europeias, fundou a Comunidade Econômica Europeia e depois vai dar origem ao euro. E já era algo que o José Fazin defendia. Cada país preservando a sua identidade, o seu nacionalismo, o seu amor à pátria, mas agindo em conjunto para produzir um mundo onde, né, pudesse haver mais liberdade e mais capacidade de desenvolvimento contra as formas tirânicas de poder, contra as monarquias, os poderes absolutistas. Então a busca de direitos individuais é insuficiente para o bem social. Para ele os direitos individuais são importantes, mas às vezes podem ser problemáticos, pensando na perspectiva da sociedade, né? Porque nem todo mundo é capaz de exercer os seus direitos. Os direitos básicos individuais são o direito à vida, o direito à liberdade, e a liberdade inclui liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade política, liberdade econômica e o direito à propriedade, né? Porque a busca de interesses individuais leva aí a cobiça ao conflito. Alguns direitos, por exemplo, desses direitos individuais, como o direito à propriedade, ele é problemático quando os indivíduos começam a acumular a propriedade mais. E aí o resto da população não tem acesso à propriedade porque poucos controlam a propriedade. Se pensarmos na perspectiva do Brasil, por exemplo, uma parcela ínfima é dona da maior parte das terras do nosso país. Uma parcela ínfima da população. E a maior parte da população não tem acesso à terra, à moradia. Então esse direito, que é o direito à propriedade, que é um direito individual, ele deve estar submetido à sociedade. E aí, por exemplo, isso está previsto na nossa Constituição, na Constituição brasileira. A Constituição diz que a propriedade privada ela tem uma finalidade social. Se não está servindo para a sociedade, se aquilo não está produzindo nada, aquilo pode ser desapropriado. Então, terras e propriedades privadas do Brasil podem ser desapropriadas se elas não cumprem uma função social, se elas não produzem nada. Se alguém tem uma terra e não produz nada naquela terra, não planta nem cria animal, aquela terra pode ser desapropriada, porque a terra tem uma finalidade social, muito mais importante do que a questão da propriedade privada individual. Então, é nessa perspectiva que se defende, né, um direito. Por exemplo, se alguém tem um imóvel, aquele imóvel não está sendo alugado, ninguém está fazendo nada naquele imóvel, aquele imóvel está abandonado. Ou um terreno dentro da cidade também está há anos ali parado, sem ninguém fazer nada naquele terreno. Aquilo pode ser desapropriado, segundo essa perspectiva, né? Por quê? Porque o mais importante é o direito social, o direito das pessoas a uma moradia, uma terra para poder morar, plantar, criar os seus animais e assim sobreviver. Esse direito é mais importante do que o direito da propriedade privada, que é um direito individual. Então, esse direito individual muitas vezes leva a essa cobiça, o conflito, a avareza, a concentração de terras, de poder, de propriedades, né? Então os direitos individuais eles devem ser sujeitos ao dever das pessoas com o seu país. Mesmo assim, quando há desapropriação, não há desapropriação, o Estado vai lá e tira a terra de alguém para dar para um sem terra. O Estado paga uma indenização, paga o valor da terra para o dono dela. A mesma coisa com a propriedade, né?
Nós tivemos assentamentos, né, aqui no entorno de Uberlândia. Aqui não tem tanto invasão de propriedade, de imóveis abandonados, mas tem muitos terrenos aí, que são terrenos vagos, que estão há anos parados, sem ninguém construir e fazer nada com esse terreno. Inclusive com indivíduos não pagando os impostos desse terreno. Muitas vezes os impostos que se devem nesse terreno são que eles devem, ficam mais caros do que o valor do próprio terreno. Aí desapropria o terreno e dá para o sem-teto, neste caso. Né? Por quê? Porque mais importante é a função social, nessa perspectiva, do que a propriedade privada em si. Né? Então, ao trabalharmos para o nosso próprio país, sobre o princípio correto, sobre os princípios corretos, né, nós trabalhamos para a humanidade, para o bem de todos. Então, o dever é mais importante que os direitos, e o dever para com o país, para com a nação, para com a sociedade. E ele vai inspirar aí, né, a unificação italiana. Uma marcha aí pelas ruas de Turim marcou a unificação da Itália em 1871, e o Mazzini é visto aí como um fundador desse moderno Estado italiano, dessa Itália moderna e unificada do século XIX em diante. Né? Compreender aí o pensamento do Giuseppe Mazzini? Alguma dúvida? Tranquilo? Favorável? Então, por hoje é isso aí.